Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Japão pretende retomar as exportações de carne bovina para a Austrália até o final do ano. Compradores seguem apertando o mercado bovino, tentando comprar por preços cada vez menores. Em 2016, apenas uma das 4 principais carnes exportadas pelo Brasil enfrentou ligeira redução de volume. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos divulga números referentes ao fechamento das entregas de fertilizantes no país em 2016. Preços dos lácteos subiram 0,5% na segunda quinzena de janeiro em relação à primeira metade do mês. E você vai ver a liderança para o século XXI. O agronegócio está começando. O Japão pretende retomar as exportações de carne bovina para a Austrália até o final do ano, na esperança de reverter a proibição da carne bovina japonesa desde 2001, após a descoberta de encefalopatia espongiforme bovina no país. O Japão está em negociação com a Austrália, que é livre da doença, vamos dizer, da vaca louca, desde 2004, para retomar as exportações de sua carne gourmet, o Wagyu. O órgão regulador, lá da Nova Zelândia, da Austrália, descobriu em 2015 que a carne bovina e os produtos de carne importados do Japão são seguros para o consumo humano e que o governo australiano deveria emitir um relatório final que apoiaria a suspensão da proibição ainda este ano. Pelo menos é o que informou o Ministério da Agricultura e Florestas do Japão. Oficiais australianos poderiam, então, inspecionar instalações japonesas em torno de setembro, novembro, antes de retomar as importações. E agora, o objetivo é finalizar as negociações e realizar essas exportações até o final do ano. As exportações globais de carne bovina do Japão atingiram um recorde de 13 bilhões de ienes, ou 118 milhões de dólares no ano passado. À medida que as exportações de carros e eletrônicos estagnaram, o primeiro-ministro japonês, ele quer aumentar agora as exportações agrícolas em 1/3 nos próximos 3 anos, para 1 trilhão de ienes, ou seja, 8,7 bilhões de dólares, usando a cultura gourmet do país para se lançar como fornecedor de alimento de alta qualidade. Os compradores seguem apertando o mercado bovino, tentando comprar por preços cada vez menores. Em São Paulo, por exemplo, há quem oferte mesmo sem folga nas escalas de abate até R$ 144 por arroba à vista. Preços menores que a referência geralmente são com prazos maiores. Existe possibilidade, por exemplo, de até negócios por R$ 151 para pagamento em 15 dias. Mas, por enquanto, não há sinalização de melhora nas vendas de carne, mesmo que a semana de pagamento de salários esteja mais próxima. E daí vem a pressão para reduzir o custo da matéria-prima. Apesar das margens, tanto da operação de desossa quanto de venda da carcaça estarem acima da média histórica, isso pouco tem ajudado o mercado do boi gordo, já que o giro dos estoques está ruim e a ociosidade é considerável, o que mantém a falta de interesse em alongar as programações de abate. A seca e a falta de pasto em algumas regiões e a consequente redução na capacidade de suporte do capim ajudam nessa pressão de baixa. É claro que não existe e também não há compras neste patamar. O mercado trava mediante ofertas, mas as indústrias sentem o mercado com este comportamento. A carne bovina está estável. Existe uma certa resistência, apesar desse mercado ruim, em reduzir os preços para, pelo menos, preservar as margens de venda. Dados compilados pelo Ministério da Agricultura junto à SECEX apontam que, em 2016, apenas uma das 4 principais carnes exportadas pelo Brasil enfrentou uma ligeira redução de volume, a carne bovina. Ou seja, aumentaram os embarques de carne de frango, de carne de peru e principalmente os de carne suína, que subiu quase 33%. Ao final,
o total embarcado ficou 4% acima do registrado em 2015. Já no tocante ao preço médio, também apenas uma carne fechou o ano registrando valor superior do ano anterior. A carne de peru. O preço médio da carne de frango caiu 6,2%, o da carne bovina caiu 7%, o da carne suína caiu quase 12,5%. E por fim, no tocante à receita cambial gerada, foram duas as carnes que no balanço do ano apresentaram um resultado positivo em relação a 2015, as carnes suína e a carne de peru. Assim, enquanto a receita obtida pelas carnes de frango e bovina caíram aí 4,3% para a carne de frango e 7,8% para a carne bovina, a da carne suína e da carne de peru aumentou 16% para a carne suína e 14% para a carne de peru. Apesar dos expressivos índices de incremento, as receitas somadas de carne suína e peru corresponderam a não mais do que 12% da receita cambial das carnes. E dessa forma, o seu ganho não impediu que essa receita da ordem de 14 bilhões de dólares ficasse cerca de 3,5% abaixo da registrada em 2015. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios do nosso estado, teremos hoje tempo nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Outros municípios poderão ter variação de nebulosidade, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios do estado de Goiás. Porangatu, 34 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 19 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 22 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 30 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 21 a mínima, e Ipameri, 31 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai conhecer a Liderança para o Século XXI. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos divulga números referentes ao fechamento das entregas de fertilizantes no país em 2016. Preços dos lácteos subiram 0,5% na segunda quinzena de janeiro em relação à primeira metade do mês. Nós voltamos já.